Olá, sou Marina Vasconcelos e sejam bem-vindos ao meu canal O Conhecimento é um Divisor de Águas. De novo, nós vamos falar sobre os jovens. Por que estão tão rebeldes? Por que estão trilhando por caminhos tão tortuosos? Por que respondem tanto? Por que não estão nos obedecendo? Nós vamos, nós vamos entender um pouco disso quando eu ler para vocês uma carta que vi na internet. Essa carta é de um homem que estava no corredor da morte para ser executado. Então, solicitou a um oficial que lhe fornecesse caneta e uma folha de papel, porque ele queria enviar uma mensagem para sua mãe antes de ser executado. Nessa carta, ele dizia o seguinte: Mãe, se verdadeiramente houvesse justiça nesse mundo, seríamos nós dois a ser executados e não apenas eu. És tão culpada pela vida que tenho levado quanto eu. Mãe, lembra quando eu roubei o dinheiro na carteira do meu vizinho e a senhora me ajudou a gastá-lo no centro comercial mais perto? Lembra quando roubei a bicicleta de um menino igual a mim e a senhora me ajudou a escondê-la para que meu pai não descobrisse? Se recorda do dia em que a senhora discutiu, se aborreceu e o meu pai se foi embora para nunca mais voltar? Mãe, naquela época, ele só estava querendo me disciplinar. Ele só estava querendo me castigar por eu ter roubado o resultado dos exames. Exame esse que eu acabei sendo expulso. Mãe, eu era apenas uma criança, precisando de orientação e não de aprovação. Mas mesmo assim, eu te perdoo, mãe. Mas antes de partir, eu quero lhe pedir um grande favor. Faça, mãe, com que essa carta chegue a todas as mães e a todos os pais do mundo, para que eles saibam que o que faz um homem se transformar em um ser humano do bem ou num criminoso igual a mim é a educação. A educação é tudo, a orientação é tudo. Tudo isso que eu não tive. Por último, obrigado, mãe, por me ter dado a vida e, ao mesmo tempo, por me fazer perdê-la da forma mais hedionda e insignificante possível. Assinado, o seu filho. O que a gente pode entender por isso? Que quem ama o seu filho e não o disciplina, não o ama de verdade. Quem ama de verdade não hesita um instante em discipliná-lo. No dia que nós compreendermos que os nossos filhos são como águias, nós os ensinaremos a voar, mas eles não voarão os nossos voos. Nós os ensinaremos a sonhar, mas eles não sonharão os nossos sonhos. Nós os ensinaremos a viver, mas eles não viverão as nossas vidas. Mas os voos, os sonhos e a vida ficará marcado para toda a eternidade através dos exemplos. Esse ficará marcado em sua história, os exemplos que nós deixamos registrados em suas mentes. Eles podem até se desviar, mas vai chegar um determinado ponto em que ele vai parar, vai olhar para dentro de si mesmo e vai dizer: não foi isso que minha mãe me ensinou, não foi isso que meu pai me ensinou. Então, ele vai encontrar forças para resistir contra tudo e todos que tentarem destruí-lo. Ele irá resistir os desvios de rota, ou melhor, ele saberá se sair com bravura de toda e qualquer situação. Mas quando ele olhar para dentro de si e não encontrar nada, não encontrar nenhum exemplo, encontrar uma mãe omissa, encontrar um pai omisso, que todo o tempo a única coisa que fez foi bater em suas costas e dizer: está certo, meu filho. Incapaz de dizer aonde ele errou, incapaz de lhe dar uma palmada, incapaz de colocá-lo de castigo, porque ficou com peninha. Ah, vai traumatizar, porque hoje em dia tudo traumatiza. No meu tempo eu não fiquei traumatizada. Eu fui tratada com psicólogo e terapeuta. O psicólogo era o chinelo e o terapeuta era o cinto. Passei por todos os dois e estou ilesa, sem trauma, sem problema algum. Muito pelo contrário. Quando eu olho para trás
e vejo os exemplos que meus pais deixaram, o ensinamento que meus pais deixaram. Uma época, um irmão meu, ainda criancinha, foi numa barraca comprar doce com minha irmã. Porque a lei lá de casa era o seguinte: se um fizer o errado, o outro tem que apontar, tem que dizer. Porque caso meu pai ou minha mãe descobrisse, o castigo seria dobrado para aquele que escondeu o erro. Então meu irmão pegou a caneta da barraca, achou bonitinha, pegou a caneta da barraca e levou para casa. Aí minha irmã disse para ele: devolva porque eu vou dizer à minha mãe. Ele não fez. Então minha irmã contou para ele, minha irmã contou para minha mãe chamou ele e fez assim: vamos na barraca. Ah, minha mãe, vamos na barraca. Você vai devolver a caneta e você vai pedir desculpas. Ah, minha mãe, estou com vergonha. Você tinha que ter vergonha antes de pegar, antes de cometer o ato. Quando chegou na barraca, minha mãe falou assim: meu filho quer falar com o senhor. Ele ficou: ah, não, mãe, não, deixe, ele quer falar com você. Ele pediu desculpa: moço, desculpe, eu peguei a caneta, eu errei, e devolveu. Então eu me lembro que o homem disse para minha mãe: se todas as mães criassem os seus filhos e educassem os seus filhos como a senhora está educando, os presídios estariam vazios. Foi assim que meus pais nos criou. Da mesma forma, uma certa época, um irmão meu, não por maldade, acredito eu, ele pegou um dinheiro de meu pai que estava em cima da peça para comprar queimado, comprar a raia, que era danado para empinar a raia. Só que ele botou o dinheiro no bolso. Quando meu pai se deu conta, foi o que ele fez? Colocou todos os filhos, um atrás do outro, e chamou o mais velho, minha irmã mais velha. Reviste. E tem uma coisa: se você achar e não disser nada, vai ser pior para você. Minha irmã revistou todos e achou no bolso de um irmão. Aí ela pegou o dinheiro: aqui, meu pai. Ele levou uma surra, que eu acredito que até hoje ele sente a dor. Mas nenhum da minha família deu para ruim. Ninguém ficou traumatizado, porque teve o exemplo. Meu pai sempre disse: você tem que fazer questão e lutar pelo que é seu, e não pelo que é dos outros. Nunca roube, nunca engane, nunca faça nada de errado. Então hoje, mesmo depois, bem que a gente de repente tenha vontade de passar a perna em alguém, você não consegue. Porque a sua mente está registrada os exemplos, o seu coração tem a marca do que os seus pais lhe ensinaram. É isso que vocês têm que fazer, dar exemplo. Não passe a mão pela cabeça achando que está protegendo, porque vocês não estão. Tome cuidado, para que um dia não venham a ser os seus filhos a fazer essa carta para você. Para que você não tenha que ler essa carta e depois olhar para Deus e dizer: ô Senhor, o que foi que eu fiz? Não é perguntar o que você fez, mas o que você deixou de fazer. Não se esqueça que quem ama de verdade não passa a mão pela cabeça. Quem ama de verdade não esconde os erros. Muito pelo contrário. Quem ama de verdade expõe o erro e explica o perigo de você cometê-lo. Quem ama de verdade ensina com rigor, para que ele não venha chorar mais tarde, que é 1000 vezes preferível que seu filho chore agora, derrame lágrimas, do que você amanhã ter que chorar na sua sepultura. Não tenha medo, não tenha receio de disciplinar. Tome as rédeas enquanto é tempo, porque do contrário fica difícil. Não é o local que a gente vive, não é a situação que a gente está passando de carência que faz com que alguém seja um assassino, seja um bandido, seja um ladrão. É a educação. Observe, Jesus Cristo venceu no deserto. Jesus Cristo venceu na maior das adversidades possíveis. E Adão? Adão fracassou no paraíso? Adão fracassou tendo tudo. Não é a situação, não é o local que a gente vive que faz alguém seguir o caminho errado. São as nossas ações, são as nossas escolhas. Isso é que faz a diferença.
Por isso, pense 2 vezes antes de tomar qualquer caminho. Pense 2 vezes quando você estiver educando seus filhos. Eduque-o com rigor, para que ele seja um homem forte. Eduque com rigor, para quando ele tiver uma situação difícil, ele olhe para dentro de si mesmo e resgate os valores. Ele tenha impregnado no seu coração as marcas do ensinamento. Caminhe guie os seus filhos pelo caminho da luz, da verdade acima de tudo, seja ela qual for, sempre a verdade. Porque se você agir dessa forma, você não vai chorar lá na frente. Você não vai sofrer lá na frente quando você vê seu filho perdido nesse mundo. É difícil, às vezes, a gente ficar com peninha. Ah, coitadinho. Não. Sabe o que eu fiz uma vez com meu filho? Sabe quantos anos ele tinha? 9 anos. Chegou do colégio e disse assim, mãe, tem o que para o almoço? Eu disse, lasanha. Maninha fez lasanha. Sabe o que ele disse? Não quero essa porcaria. Eu digo, você não quer? Primeiro, não se estica a comida. E segundo, você vai comer lasanha. Se você não comer lasanha, você não vai comer nada. Nessa época, o pai chegou para mim e fez assim, Marina, que bobagem, faça outra comida para o menino. E você fique na sua. Fique na sua porque ele vai comer lasanha. E quando eu estiver corrigindo, orientando, você tem que ficar em silêncio. Da mesma forma, quando você estiver orientando, quando ele tiver cometido algum erro e você estiver na frente dando a orientação, eu não vou me meter. Porque se o pai ou se uma mãe tira a autoridade do pai ou a mãe tira a autoridade do seu esposo na frente do seu filho, ele vai ser um chantagista. Ele vai correr para um e vai correr para outro e vai se transformar em um homem sem personalidade. Não faça isso. Ah, sabe o que ele fez? Ele ficou, o ordinário aguentou 2 horas sem comer. Depois ele fez que ia pegar um biscoito para comer. Se você pegar esse pacote de biscoito, você vai levar uma surra que você não vai esquecer nunca mais. Pegou o biscoito você? Pegou ele. Aguentou, depois ele já não aguentava mais, né? Estava roendo de fome. Mãe, eu quero comer. A lasanha está no forno. Pode ir comer. De novo, meu marido. Esquenta a lasanha para o menino, ele vai comer fria. Ele vai comer fria. Comeu. Acredita que hoje ele tem 38 anos. É louco por lasanha. Adora lasanha. Meus pais me ensinaram que você nunca deve xingar uma comida e que você tem que comer tudo que vem à mesa e agradecer. Mas hoje, os pais não querem educar assim. Ah, meu filho não quer essa comida, eu vou fazer outra. Ah, não quero essa comida chata, eu vou fazer outra. Não faça assim. Porque a vida está sempre nos colocando em situações difíceis. A vida está sempre nos colocando à prova. Eduque os seus filhos dentro do correto. Ensine-o a valorizar, ensine a ele a respeitar, que com certeza a vida dele será mais fácil. Vai ter problemas, vai passar por adversidades, normal, todos nós passamos, faz parte. Para você crescer, faz parte. Mas se você ficar tratando ele como, ai, coitadinho, ai, ele não tem esse problema, meu filho, coitadinho, 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 vai ficar difícil. Porque ele não vai ter pena de você quando a situação apertar. Ele não vai lhe respeitar porque você não o ensinou a respeitar. A vida é difícil para as pessoas que são moles. A vida é difícil para aquele que não entende o real valor da vida. Eduque os seus filhos com rigor. Não importa que ele chore hoje, porque o mais importante é você não chorar amanhã. Eduque com amor, eduque com sabedoria e deixe que a vida